Boa noite, turma. Eu sei que vocês não entraram aqui ainda, provavelmente vocês não estão com dúvidas, mas vou deixar o recado aqui para vocês que o exame será na próxima quinta-feira na plataforma do Moodle, a semelhança da regimental, ok? Então vocês vão ter que entrar lá no nosso horário e no exame e fazer o exame, certo? Então, por favor, não percam o horário e, por favor, com câmera aberta, ok? Conforme a gente solicitou. Então, eu vou dividir aqui com vocês a nossa tela e vou falar novamente sobre o conteúdo, ok? Então, primeira parte, operações de terminais portuários. Então, 3 pontos estruturais importantes. Segundo, tipos e características dos terminais. Depois, quanto à tipologia da carga, muito importante isso. Depois, quanto à carga, construção, instalação e equipamentos, novamente a classificação universal das cargas. Muito importante esse contexto. A parte de dimensionamento e instalações, mercadorias que são armazenadas em pátio aberto, em armazém fechado, em silos e tancagem. A parte dos sistemas de informação, aqueles que dão apoio à operação, às tarefas corriqueiras do dia a dia, e aqueles que dão apoio à decisão gerencial. Então, no sistema de informação, não temos somente na parte do dia a dia, temos em toda a empresa, desde o apoio gerencial até o apoio operacional. Aqui a gente vê o sistema funcionando com suas entradas, seus subsistemas dentro do terminal e as saídas. E com as saídas a gente dá feedback para melhorar o nosso processo. Aqui são exemplos dos sistemas, certo? Vocês vão ver os exemplos de cada um dos sistemas que a gente tem, tá? E depois a gente tem uma ideia de quantos são as possibilidades desses sistemas. Então, desde business intelligence, a sistemas de apoio à decisão, aos ERP, que é o planejamento de recursos empresariais, até as etiquetas que usam RFD na comunicação. Aqui a gente tem, no formato de operações, aquele esquema dos sistemas de entrada, os módulos que são conferência, pesagem, estocagem, preservação, busca, pesagem e emissão, até a distribuição. Depois nós temos as operações usuais de um terminal, ou seja, aquilo que cada terminal executa de uma forma geral, então muito importante isso daqui também. Depois a gente tem como que a gente gasta o dinheiro dentro do terminais, como é que a gente apura esses custos envolvidos, dando ênfase principalmente aos custos fixos e aos custos variáveis no nosso processo. Depois, lógico, né, como é que a gente atribui a cada uma das tarefas as possibilidades de receita. Então, como é que a gente pode receber através da nossa operação do nosso terminal? E, de forma geral, né, os terminais cobram por taxa de movimentação. Mas aqui nos slides 42 e 43 vocês têm umas ideias de quais são as possíveis operações. Depois a gente tem o triângulo de tomada de decisão, que são aqueles itens específicos para a gente oferecer ao nosso cliente. Ou seja, quando a gente faz a reunião com o cliente, que tipo de serviço a gente está oferecendo para ele. E aí, conforme o serviço, a gente cria a nossa estratégia de estocagem, a nossa estratégia de transporte e a nossa estratégia de localização. E aqui a gente explica cada uma delas. Como empresa, além da avaliação do nosso nível de serviço ofertado ao cliente, a gente tem o nosso desempenho, ou seja, como é que a nossa empresa funciona em termos de economia, de fluxo de caixa e de retorno de investimentos. Então, aqui a gente tem uma breve explicação sobre isso daí. Depois a gente vem sobre o nível de produtividade. A produtividade é relativa àquilo que a gente faz na produção. Na produção está intrinsecamente ligada à operação. De um terminal está na movimentação
interna e na armazenagem. Então, como é que a gente faz essa ideia de produtividade? A produtividade nada mais é do que uma relação do output sobre o input, ou seja, da saída, daquilo que tem de saída do meu terminal sobre aquilo que tem de entrada do meu terminal. Depois a gente tem um ciclo da produtividade, que como essa produtividade pode ser medida dentro da cadeia, dentro do terminal. Então, medida da produtividade, avaliação da produtividade, planejamento da produtividade e melhoria da produtividade. E aqui são as formas que a gente pode melhorar esta produtividade, ok? Então, a gente tem que ter uma ideia de como a gente faz isso. Depois, a gente, para ter uma resposta sobre se aquilo que a gente está fazendo está correto ou não, a gente tem os indicadores. Então, nós temos indicadores de resultado e indicadores de desempenho. E os indicadores de desempenho e de resultado, eu posso fazer acompanhamento e controle. E aí, esses indicadores, normalmente, para o resultado, a gente chama de KPI, que é o indicador de performance. E esse aqui, desculpa, não é o de resultado. O de resultado é o KRI. KRI é de result. E o de performance é o de desempenho. E aqui a gente tem uma ideia de como fazer o desempenho, né? A gente vê através dos indicadores de custos, de conformidade de processo e dos indicadores de input de processos e de resultados. Ok, turma? Então, novamente, peço para que vocês vejam, né, o conteúdo e, se tiver alguma dúvida, até às 19 horas de quinta-feira eu posso tirar. A partir daí já é o exame e está somente com vocês as respostas do exame. Então, já que vocês não vieram, não participaram, vou desejar boa sorte para vocês, porque vocês precisam tirar pelo menos a nota que, somada à que você já tem, e dividida por 2, dê 5. Então, se você está com nota 5, você tem que tirar no mínimo 5, ou seja, 5 mais 5 dá 10 e dividido por 2 dá 5, você passa. Se você está com 5 e tirar 4, vai dar 9. 9 dividido por 2 vai dar 4,5. Você não vai passar na matéria. Então, peço, por favor, para vocês reestudarem, estudarem e, se tiver alguma dúvida, perguntarem. Boa sorte para vocês, bom exame.